Quando eu conheci esse rio aqui, que eu comecei a pescar, ele era um rio natural, né? Era um rio perfeito, tinha toda a cobertura necessária nas orlas do rio, nas beiradas do rio, e era um rio farto de peixe. A gente pegava peixe qualquer hora de dia, de noite, pegava de tarrafa, pegava de rede. Tinha muito peixe, rapaz. Itaúnas, quando era tempo de dezembro, janeiro, que começava a fazer a piracema, enchente, nossa, mas é peixe demais, viu? Muito peixe mesmo. Agora ficou tudo difícil. Na década de 80, o rio Itaúnas ele sofreu um grande impacto. Uma nova foz foi aberta para beneficiar a construção de um hotel situado ao lado da foz natural. Isso trouxe consequências gravíssimas, tanto econômicas quanto ambientais e culturais, para as pessoas que vivem ali na foz e também para as pessoas da vila de Itaúnas. O manguezal é um berçário da vida, tanto para a vida marinha como para a biodiversidade aquática do rio Itaúnas. E a conservação desse espaço é muito importante para garantir a qualidade da vida do rio. Sem um manguezal saudável, a cadeia alimentar no mar também fica comprometida. Toda a vegetação natural da água doce, a água salgada acabou com tudo, matou as vegetações tudo. O rio ficou com as beiras livres, porque não tem mais vegetação. As chuvas de outubro, novembro e dezembro, o rio enchia muito, porém a boca da barra puxava toda a água e o alagado secava rapidinho. A gente lavava muita louça, roupa, tudo era feito no rio. Esse rio de Itaúna era um rio poderoso. Esse rio sustentava o município, sabe? Era beré, era traíra, era cascudo, era roubalo, piabanha, morobá, tudo quanto era peixe a gente tinha com facão, mas não é dizer que era pouco não, era muito, para pegar 2, 3 toneladas de peixe. Se quisesse pegar, sabe, então a gente tinha demais. Hoje, se qualquer um quiser viver para comer um peixe pelo almoço hoje desse rio, ele não acha um peixe para comer, isso é uma pena. Tanto tinha peixe como tinha muito passarinho, frango d'água, pato, marreco, irerê. Professor e naturalista Augusto Russo, que pesquisava as araras vermelhas. Ele dizia para mim que Itaúnas era a pátria das araras vermelhas. O nosso rio, né, ele era um rio, né, corrente, né, um rio com muita vida, né, tinha muita biodiversidade, né, além da diversão que nós tínhamos, né, que era a brincadeira, era um rio farto, né, de alimentos. Né, então, nessa época, a gente, né, a base alimentar nossa vinha, né, através do rio. A Aracruz, em 1970, chegou aqui, ela metia o correntão, 2 correntão, quebrava tudo, fazia aquela linha, jogava o óleo dentro e rapava fogo. Não é dizer que aproveitou a madeira, não. Queimou tudo. Nós tínhamos tudo aqui, nós tínhamos tudo para dar e vender e sobreviver. E hoje nós não temos mais nada aqui, porque quem acabou foi os homens, não foi o pescador. Desde os anos 70, a mata vem sendo substituída pelo eucalipto, aqui na região norte do Espírito Santo, incentivada por programas governamentais e pela iniciativa privada. Tinha muitas, né, áreas de recargas, né, dentre elas muitas lagoas também, que servia, né, como berçário, né, de muitos peixes que desaguava, né, no período de mais chuvoso, né, que nós tínhamos aqui. Então essas lagoas transbordavam, né, e desaguavam no rio Angelim. Né, e aí a gente perdemos essas lagoas porque com a chegada do eucalipto elas baixaram o seu nível
e aí eles plantaram eucalipto por cima dessas lagoas, né? Aí que deu a seca pior, foi aqui o Rio Angelim e o Rio Itaúna. Que a cana, o eucalipto entrou aqui entre o Rio Itaúna e o Rio Angelim. Que isso é que dói também no coração da gente, né? Eles faziam uma coisa dessa, como quem diz, viu, que era até uma ilha. Aí jogaram o eucalipto entre o Rio Itaúna e o Rio Angelim aqui na nossa comunidade. Eu fiz uma matéria para o Jornal do Brasil, contei e mostrei e fotografei. 156 córregos tinham desaparecido. Recentemente a gente está sendo atacado, agora não mais só por baixo, né, pela terrestre, mas por cima também pelo ar, né, que eles estão utilizando o avião para poder aplicar a herbicida, fazer o controle de pragas e doenças. E o avião passa por cima das nossas casas, né, passa por cima de leitos de rio. Isso é para acabar com o que sobrou, né, principalmente trazendo consequências graves agora para a saúde, né, de muitas famílias, né? A gente aqui é ilhado dentro da área, né, de eucalipto, né? Portanto, hoje, depois de 22 anos, vocês podem talvez se deparar aí com 1, 2, 3, 4, 5 carro-pipa pegando água naquele córrego ali, nesse córrego aqui, que é onde que é a nascente que nasce de dentro do assentamento, porque na área deles eles não conseguem pegar água, né? Porque aonde que tem eucalipto tá tudo seco. Eu vi acabando esses rios, vi as pessoas que foram atingidas pelo veneno, porque usa a água. O rio não tem mais velocidade, o rio está parado. O Rio Itaúna é vítima de um dos maiores assassinatos à Mata Atlântica no Espírito Santo. Eu estava na beira do rio. Suntei de quatro, que tá um negócio diferente. Olhei na beira do barranco, uma lama estranha. Fui para o outro lado, a mesma coisa. Fui num lugar de pescador, meti o remo, deu mais de 1 metro e pouco de altura, só de lama. Já ouvi uma faixa grande, vindo, uma nata grande lá fora no mar. Eu estava com as redes lá fora, uma nata grossa e fedorenta. Passado uns dias, quando a maré quebrou, parece que o rejeito se espalhou no mangue, e não sei o que aconteceu lá, que os caranguejos andou, mas andando por lá da terra, beirando a mata, a floresta mesmo, saíram dos lugares. Eu, quando vou no mangue, eu vejo muita morta. Mas eu acho que é por causa, igual eu estou falando, eu acho que é por causa dessa água também, da água da marca que veio também. Porque não existia, não tinha, e os bichinhos morreram tudo assim. Desde janeiro de 2016, quando um anticiclone atípico atingiu a costa do Espírito Santo, a pluma de sedimentos da Samarco, que desceu pelo Rio Doce, alcançou até as regiões nortes do estado do Espírito Santo e o sul da Bahia. Com a dispersão da pluma de sedimentos ao longo da costa e como o mar troca água com os rios, adentrando nas marés grandes e saindo nas marés secas, essa pluma de sedimento também adentrou aos rios, aos manguezais. Os recursos costeiros estão contaminados, desde os micro-organismos até os peixes, com índice descendente, mas contaminados até hoje. Itaúnas é uma comunidade atingida, por mais que eles não queiram reconhecer, mas Itaúnas é atingida, foi impactada, todos os moradores, todos os pescadores estão sofrendo com o impacto da lama da Samarco. Essa lama provoca perda de biodiversidade, perda de qualidade de vida para as populações ribeirinhas, para os pescadores artesanais e para o ambiente como um todo. Essa é a porção do rio Itaúnas que tem o maior grau de conservação da vegetação natural, justamente porque está dentro da área do parque. É também uma região de uso de comunidades tradicionais, como quilombolas, pescadores artesanais e marisqueiros, também catadores de caranguejo na porção final, onde forma um importante manguezal.
O rio Itaúnas é o que eu posso considerar o coração do Parque Estadual de Itaúnas. Para que esse parque exista, a gente depende que essa água se perpetue. Bastante complexo você ter uma unidade, né, de Mata Atlântica inserida dentro de uma matriz de paisagem composta basicamente de monoculturas. A Reserva Biológica do Córrego Grande é uma das 5 unidades que compõem a bacia hidrográfica do rio Itaúnas. Essa unidade de conservação aqui, ela funciona como uma caixa d'água. Ela vai ser uma esponja, ela vai segurar a água e vai liberar ela aos poucos para você ter água durante todo o ano. Então, se você não tiver essa reserva, a água da chuva ia cair, tudo de uma vez. Ia chegar em Itaúnas e encher o rio de areia, de resíduo, e ia tudo embora. A reserva tem um papel fundamental também na formação de corredores ecológicos na região, para tentar interligar tanto a unidade do Córrego Grande com o Parque Estadual de Itaúnas, quanto a flora do Rio Preto. O Comitê de Bacia Hidrográfica, ele tem a função de fazer a gestão das águas de uma região hidrográfica. No nosso caso aqui é Itaúnas, que foi o primeiro comitê a ser criado no estado do Espírito Santo, onde a sociedade civil, o poder público e a iniciativa privada sentam e diz como que nós queremos fazer a gestão dessas águas. E também uma coisa muito importante é garantir os acessos, de que todos têm acesso à água. A bacia hidrográfica do rio Itaúnas é considerada a bacia mais conflituosa, historicamente a bacia mais conflituosa do estado do Espírito Santo. Aqui na bacia nós temos registros de conflitos armados e todas essas demandas pelo uso da água culminou que em 2015 o governo do estado propusesse a criação dos acordos de cooperação comunitária. E a bacia do Itaúnas foi o primeiro comitê do estado a elaborar um ACC e o primeiro do país a ter esse tipo de acordo, que na verdade é uma alocação negociada da água. Com a barragem, a gente está conseguindo manter a água e no período da estiagem a gente vai soltando ela de pouco a pouco para que mantenha o curso do rio normal. É uma barragem que tem uma grande importância para a região devido à situação do abastecimento da população e dos proprietários como irrigante. Diretamente também nós temos a situação dos irrigantes. Os proprietários que estão à margem dela captam a água para irrigar suas propriedades. E indiretamente nós temos uma parte de preservação que é muito importante, a área que nós vamos ter em torno dela, que já está cercada. Barragens, como um todo, elas causam assim, alguns impactos ou têm impactos potenciais, que vai desde a parte de afetar o regime natural dos cursos d'água, ou seja, a água fluindo ao longo desses cursos, ela está sendo interrompida. Você tem, normalmente, elevação de taxas de evaporação. Então, por um lado, você reserva porque quer usar, mas você também evapora. Ou seja, lugares mais para baixo, de onde está a barragem, pode estar perdendo água porque ela está evaporando. Se a gente vai descendo, tipo uma bacia como essa, que ela é costeira, ela deságua no mar, você está reduzindo, um tanto essa quantidade de água que estaria descendo naturalmente. Então, aqueles movimentos de fecha a barra, abre barra, tem a ver com essa interrupção, de fluxo que estaria descendo. Então, você tem problemas costeiros que são provenientes dessa alteração, dos fluxos que vem água como nutrientes e outras coisas mais.
O INCRA fez um projeto de barragem, mas sem nenhuma preocupação, talvez, em reservar água, em cercar a nascente onde estava colocando aquela barragem. E aí depois, em poucos anos, ver esse estágio que vocês viram ali, aquele monte de barranco, o lugar que tentou fazer a estrada, aquilo virou só aquelas crateras em termos de erosão. Assoreou, tem lugar lá que pega quilômetros de assoreamento de nascente. Poucas pessoas trabalhavam com agricultura aqui na região. A maioria das pessoas era pecuária. Desmatavam, faziam pasto para criar os seus gados. Dos anos 2000 para cá, que a agricultura veio muito forte na nossa região, principalmente a produção de café, conilon, de cana-de-açúcar, de mamão, de pimenta do reino, eucalipto. E essas culturas demandaram uma grande quantidade de água, onde fez surgir vários barramentos também na região, muitos barramentos. Esses barramentos contribuíram para uma diminuição do volume das águas do rio Itaúnas. E o outro problema, que é o assoreamento, foi devido até ao próprio desmatamento. Meus avós contavam muito que eles iam tomar banho em córregos, rios e represas, que hoje em dia a gente não consegue mais fazer isso por conta que os rios secaram tudo, porque os grandes produtores usam a água em excesso. E uma das dificuldades a qual nós temos, e no decorrer de todo esse do curso da bacia do rio Itaúnas, é justamente a questão do lixo. Tentar controlar até o uso do lixo, né? Porque o lixo também contamina a água. Eu moro aqui há 40 anos, a água do córrego era limpa, sabe? Limpinha, a gente tomava até banho nele, sabe? Aí depois foi imundando e hoje está na situação que está aí. Está muito feio o córrego, entendeu? Quando chove, ele enche, né? Enche e aí fica com mau cheiro, dá muito mosquito. Cobra. Já disse que ele já foi limpo, né? Dá até para tomar banho, lavava roupa. E por que hoje ele tá assim, abandonado desse jeito, né? Uma parte do esgoto do braço do rio cai diretamente na represa. É um esgoto in natura que sai direto da manilha, atravessa a pista e cai na represa. Uma represa que anos anteriores o pessoal tomava banho, distraía, pescava. Hoje em dia ninguém faz mais isso. Outra parte cai no pinicão, um pinicão que não tem tratamento e cai diretamente no rio que é conhecido como Córrego do Macaco. Esse Córrego do Macaco ele deságua lá no rio Itaúnas, juntamente com o Rio Preto. Essa poluição vem em questão não só do município, mas das empresas que tem ao redor. Segundo os dados da AGER, a bacia do rio Itaúnas tem boa qualidade de água em quase toda a sua extensão, exceto por alguns pontos onde foi encontrada elevada concentração de cloriformes fecais e também de elementos químicos provenientes de esgotos e de agrotóxicos usados na agricultura. Por causa dos plantios de eucalipto, muita sujeira, firmas jogando lixo, jogando aqueles vinhotos dentro do rio. Olha o que aconteceu. Tá aí o Itaúna nessa situação. Arriscar de uma hora para outra, deu uma seca bem forte, aí todo mundo fica com sede. Quando nós chegamos para aqui, era mata de Nanuque até Conceição da Barra. Quando nós íamos para aqui, a gente tinha que derrubar para fazer pasto ou fazer plantação, qualquer coisa tinha que fazer, porque não podia deixar matas, porque o governo não aceitava. Então a gente tinha que fazer isso. Então as matas que ficaram, foi nós mesmos que deixamos para reserva, que a gente não queria tirar tudo. Até eu ouvi falar que até onça tinha na época. Agora tinha muito tatu, muita capivara, muita paca, tinha tudo, pássaro, tinha muito. Hoje ainda tem peixe ainda no rio, só que naquele tempo houve o desmatamento necessário para as pessoas, para a sobrevivência das pessoas. Hoje não há o desmatamento, mas há o uso da água, como vocês podem ver até a gente aqui mesmo uso, questão da irrigação. Então o rio diminuiu muita água, por quê? Porque os afluentes maiores, o Barreado, o Córrego 18, que deságua no rio Itaúnas, essas águas foram diminuindo devido à irrigação que veio
com as grandes empresas e até os próprios produtores, moradores da região, precisando de sobrevivência, investiram em irrigação para plantar. Nós temos aqui nessa região a maior concentração de uso de pivô central, por exemplo, por parte, né, do agronegócio. É um uso muito grande de uma bacia que não está produzindo água e, com isso, sofrendo vários impactos durante todo o curso, né, da bacia do Rio Itaúnas. Que hoje, infelizmente, no Espírito Santo, nós temos muitas pessoas que molham as culturas e poucas pessoas que irrigam. Às vezes a cultura não precisa, não tem tensiômetros, não tem instrumentos que são baratos, de fácil acesso, fácil manuseio, que você consegue usar exatamente a água que você precisa. E você deixa de molhar para irrigar, fazendo uso sustentável da água. O Itaúna era um rio que você olhava de cá, daqui, com quase 100 metros de largura, completo de água. Você via os peixes passando, cardumes de peixe passando. Peixe de toda a diversidade passando. Do jeito que o rio era, eu não vi mais nunca. Não chegou mais água mais do jeito que era aqui. Quando nós chegamos para aqui, tinha muita fartura de peixe, tinha muita água. Pescava aqui em 82 até 91 e levava o peixe para a Bahia, para Teixeira de Freitas, né? A minha esposa ficava lá recebendo peixe, vendendo peixe. Era uma época muito boa, porque esse rio, durante a 40 quilômetros que eu fiz com essa vara e com esse bote, remando para cima e para baixo, era só mata. Inclusive, no ano passado que a gente tivemos uma seca, esse rio daqui, da onde eu estou, a 20 quilômetros, eu andei por dentro aqui. Se o carro conseguisse andar aqui dentro, eu andava de carro. Não tinha água nenhuma. Em 2016, foi onde nós conseguimos chegar assim no cúmulo do absurdo em termos de alimentação bovina, onde o empobrecimento aqui foi muito grande. Então foi drástico, tivemos que decretar estado de emergência, como o Estado decretou. Mas eu acredito que aqui no nosso município ele foi pior. Ele foi muito mais sentido. O município de Montanha, Mucurici, Ponto Belo, aqui que são mais vizinhos, sofreram muito mais. Essa questão da crise hídrica, a gente percebe que o Espírito Santo, essa região aqui, ela é incorporada na área da Sudene. Você vê que ela é uma área, uma região de grandes possibilidades de desertificação. Se a gente não fizer a nossa parte, só vai piorar. Tivemos um momento crítico no final de 2016, na qual nós tivemos o rio Itaúnas totalmente seco, entre o ponto do assentamento Castro Alves até o município de Pedro Canário, aí onde nós, nesse trecho, a gente andava de pé dentro da calha do rio, totalmente seco. Um trecho do Rio do Sul, que nunca na vida tinha secado, ele secou. Nós tivemos que fazer um trabalho junto aos produtores rurais, com represas que tinham aos seus afluentes, que eles liberaram para nós soltar nessas águas, para manter de novo, retornar o fluxo do rio e conseguir chegar água ao município. O rio, né, tinha suas nascentes que ainda funcionavam, né, poucas barragens sobre o seu leito, né, coisa que com o passar do tempo, né, o desenvolvimento do grande empresário, da agricultura, do monocultivo, principalmente da cana-de-açúcar, acabou detonando com o nosso rio, né, e matando praticamente 99% da sua biodiversidade, né. De 2009 para cá, nosso município evaporou a água que caía no solo muito mais do que transpirou, por não ter uma preservação e nenhum trabalho de recuperação de áreas degradadas. Estamos numa região assim onde a luta dos camponeses tem que ser mais de forma organizada para que essa bacia hidrográfica e também para que esses recursos hídricos aqui da nossa região eles permaneçam vivos. O produtor está vendo que é necessário e que é urgente a gente ter uma preocupação com a racionalização no uso da água na agricultura. Fazer a consciência de que a água é importante e que nós precisamos cuidar da água com uma condição para sobreviver. E Montanha já tem um agravante para competir com o eucalipto, que é 86% da área de pastagem degradada, né? Então, o que a gente
foi aprimorando junto com essas grandes empresas que vêm aqui fazer esse fomento? Sentar e condicionar. A pessoa só planta o eucalipto se ela proteger suas nascentes todas e se ela compensar ambientalmente em área de igual proporção o eucalipto que for plantado. Essa área era muito pisoteada pelos animais e você não tinha vegetação nenhuma. Hoje, só de fechar, tem 8 meses, 9 meses que foi fechada, você já percebe hoje a água voltar a correr, você percebe as plantas naturais daqui já começar a voltar a povoar essa parte aqui desse solo. Então isso é muito gratificante, né? Muito gratificante. Tá vendo aonde está o mato verde? Ó, vai ter tudo água, ó. Água, ó. Água. Aqui é mais uma nascente que voltou a ter água. Aqui eu passava de carro. Hoje já tem água. Isso aqui foi uma das maiores alegrias minha. Quando eu cheguei aqui, que não via água. E hoje eu me sinto muito, sei lá, alegre, porque se a pensou você um lugar que você tinha pisoteamento de gado. E hoje você vê água. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu sou muito feliz, viu? Muito feliz mesmo, olha só. Olha, você vê que lindo, ó. Você vê a força aqui, a força, a natureza. Ela sozinha, ela se refaz. E hoje eu tô aqui, ó, mostrando para vocês 2,5 hectares de áreas que eu fechei, que eu ajudei a estar protegendo. E gostaria também de convidar todos para fazer sua opção. É uma opção que você não é receita, que você vai na internet e busca. E você tem de ter amor, tem de ter carinho e tem de fazer isso com muita vontade. E gostaria de convidar todos, não só da região, mas do planeta, para estar comigo fazendo essa grande ação que é fechar uma reserva, que é plantar uma árvore, que é ser um produtor de água. É isso que eu estou fazendo aqui. E gostaria de chamar e convidar todos para essa grande ação. Para que as autoridades, municípios interessados na bacia que participam dela, a gente voltar para começar aqui da nascente, onde é que a gente se começa tudo em relação à produção de água, a trabalhar melhor, com mais responsabilidade, né? Essa questão de revitalização dessa bacia. Foi vindo o desenvolvimento da cidade e aí teve a oportunidade de criar uma barragem que inicialmente teve um intuito para abastecimento da cidade, com uma visão empreendedora dos prefeitos, foi desenvolvendo a parte do turismo. A gente sabe a importância que é a água para toda a bacia. E aí a gente tem um espaço maravilhoso, né? Beleza natural, e seria muito importante que todos se juntassem em prol do reflorestamento da margem do nosso balneário, e isso ia trazer bastante benefícios para todos. Tem 3 RECs aqui na propriedade. Tem o SAF, como eu tinha mostrado aqui, que é o Sistema Agroflorestal, e lá ao fundo tem mais uma outra modalidade, que é a REG, que é a recuperação natural, né? Não precisa plantar. Lá a gente cercou a área e a mata, as árvores vão estar nascendo de forma natural e a gente só vai acompanhar. A bacia hidrográfica do Rio Itaúnas é considerada a bacia mais degradada do Espírito Santo. E o cenário futuro previsto nos próximos 20 anos é um cenário muito crítico e se não fizermos nada para mudar isso, nós teremos um futuro de incertezas e com grande comprometimento tanto da qualidade quanto da quantidade das águas de nossa bacia. O Rio Itaúnas, ele é de muita importância para nós. Ele é uma condição de sobrevivência. Cuidar dele é sobreviver.
Quando em 2016, gado morrendo de sede, de fome, com N problemas, quem estava dentro das normas, dentro da legislação e ecologicamente correto, não passou esse problema. Porque as nascentes estavam cercadas, elas estavam mais fortes, elas aguentaram um período maior de estiagem, não tinha mudança de água, mas a gente tinha água para o nosso sistema continuar rodando e assim ser cada dia mais sustentável. Você ser ecologicamente correto e você ser sustentável não quer dizer que você tem que deixar de usar o solo, tem que usar de forma correta. Tem que fazer o papel inverso do que foi feito no passado. Ao invés de desmatar, nós temos que plantar, conservar as nossas nascentes, cercar as nossas nascentes para que não tenha o pisoteio do gado, fazer o plantio de árvores. Nossos filhos também, eu acho que têm o direito de viver o que a gente viveu antigamente, com tanta riqueza de peixe, com locais maravilhosos para tomar banho, se divertir. A Plax do Brasil tem como base que todos os seus parceiros florestais atendam à legislação, pegando aquela pequena porção de toda a sua propriedade e fazendo de área de APP ou reserva legal. Então essa parte de APP e reserva legal, ela traz um enriquecimento na parte da cultura ali da região e também no reabastecimento do recurso hídrico da bacia. Não usar agrotóxicos. Eu acho que esse é um trabalho muito complicado, precisaria do comprometimento não só na esfera municipal, mas na esfera estadual, federal, proibindo que esse tipo de produto chegasse até aqui no nosso território. Porque vocês sabem que eles vêm de fora, são as grandes multinacionais. Porque o agricultor, na hora que ele se vê perdido de perder tudo aquilo que ele investiu, talvez a tentação aconteça. Mas se houver um limite de quem tem obrigação e poder para limitar, isso não vai acontecer. A água ela é preservada para ser compartilhada. Longos momentos sem chuva pode ocasionar em alguns momentos que em algum lugar ou outro essa água pare de correr. E aí é aquela conscientização, né? Porque sempre vai ter uma cobrança, né? Ou da sociedade, né? Ou do vizinho de baixo, né? Ou daquele que está mais na ponta. Então eu acho que hoje nós já passamos por essa fase e esperamos não passar por ela novamente. Vou fazer um reflorestamento aí que mais tarde vai servir para os netos, bisnetos ver como que era antigamente. E hoje eles chegam e falam: ô vó, que madeira é essa? Que bonito, que árvore é essa? Eu falei: tá, coisa assim, assim. E eu mostro tudo para eles e eles ficam todos satisfeitos quando a gente entra na mata mais eles para fazer isso por eles. Devido à seca, os fazendeiros pegaram o gado e jogou dentro do rio, no lugar da mata. Então o gado devorou tudo, acabou, não existe mais nada de ave, de nada. Então a primeira resposta para esse rio vir a fruir a água que ele tinha antigamente é replantar a beira e colocar aos fazendeiros para eles só ir até aonde for deles. Convido vocês, todos os moradores, usuários que estão dentro do nosso CBH Itaúna, dentro da nossa bacia do Rio Itaúnas, a participarem tanto dessa campanha do Rio Itaúna Sempre Vivo, na recuperação das nossas nascentes, áreas de recarga, mas também para ser mais participativo dentro dos nossos comitês, porque a gente precisa de todos os setores envolvidos para que no futuro a gente consiga atingir um objetivo comum, que é a recuperação total da nossa bacia do Rio Itaúnas. Nós precisamos da ajuda de todos, do poder público, da sociedade civil, dos movimentos sociais, né, das entidades, né, que militam nas causas ambientais. E um compromisso sempre aliado com a educação. E continuidade nos planos também. Temos a missão das próximas gerações poderem, né, reviver um Rio Itaúnas altamente recuperado, com suas matas ciliares, toda a bacia, sem lixo. Nós fortalecemos muito a educação ambiental e nós conseguimos, através da nossa rede municipal de ensino, implementar, através das crianças, porque foram elas os principais mobilizadores, a coleta seletiva aqui na nossa cidade. Convido as pessoas, né, para vir lutar por essa causa, que nós estamos trabalhando junto, uma campanha contra a poluição, uma campanha que vai voltar novamente a reflorestar as nascentes, reflorestar os nossos rios, limpar, né, os nossos rios. Dependemos do poder público, sim, mas nós como cidadãos, como pessoas físicas,
como moradores dos nossos municípios, temos que correr atrás, temos que mudar, fazer essa mudança, que só depende de nós. A gente, como produtor rural e agricultor, para pôr alimentação na mesa de vocês, a gente precisa da água. E nós temos que cuidar dessas nascentes, das margens, dos córregos. Tem que ter a clareza e a consciência que a sobrevivência nossa, do ser humano, é água. Sem a água, a gente não consegue sobreviver. A gente entende que não basta só você ter água no rio. O rio precisa estar correndo, o rio precisa ter uma dinâmica para você não interromper o ciclo da água naquela região. A escolha do sistema agroflorestal está muito ligada a isso. A nossa preocupação lá é desenvolver um modelo regional que consiga atender os pilares de sustentabilidade, ser economicamente sustentável, socialmente sustentável e ecologicamente sustentável. A natureza, né, ela se renova, ela se refaz a cada momento, basta nós, seres humanos, né, ter a capacidade de entender e respeitar, né, o momento e o espaço da natureza, né? Dito que nós já iniciamos, né, o nosso trabalho de formiguinha e aí convidamos, né, a todos, né, que quiserem, né, que tiver essa mesma ideologia, essa mesma consciência de recuperação, né, que se juntem, né, que fortaleça, né, que repasse a informação. Eu deixo um apelo à comunidade, não só de Itaúnas, mas todo o pessoal que gosta de Itaúnas, preservar. A nossa comunidade pesqueira precisa de apoio de todos que gostam da vila. Reflorestar a cabeça do rio de Itaúna, um pouquinho do rio do Angelim, a boca da barra lá embaixo tem que ser fechada, jogar lá embaixo, no direito dela, onde ela foi nascida. A boca de barra, aqui em cima, acabou com o município de Itaúna. Aprovo isso para qualquer um. E o canal lá está aberto, é só abrir a boquinha lá embaixo que ele vai embora para lá. O Movimento Rio Itaúna Sempre Vivo vem com muita alegria convidar todos os habitantes dessa bacia, todos os moradores, simpatizantes do nome Itaúnas, do rio Itaúnas, da vida de Itaúnas, a participar desse processo de revitalização para a recuperação das condições e da qualidade de vida que a gente já teve aqui nessa região. Isso é possível e se todos nós nos engajarmos, fizermos disso um movimento coletivo, eu tenho certeza que esse rio pode voltar a ser o rio de sempre e que a gente pode voltar a nadar e brincar e se divertir além de pescar, se alimentar e garantir a qualidade de vida desse manguezal, do rio e das famílias que dele dependem. Foi água que o povo dava, hoje não pode beber. Água que o povo dava, hoje não pode beber. Água que o povo dava, hoje não pode beber. Água que o povo dava, hoje não pode beber. Água que o povo dava, hoje não pode beber. Água que o povo dava, hoje não pode beber. Foi água que o povo dava, hoje não pode beber. Água que o povo